Olha só que beleza, pessoal. Tem mais uma viagem internacional preparada para você. Mais uma viagem internacional para você pagar. Pois é, Lula tá indo para a África do Sul. E adivinha para quê? Para encontrar aí, pessoal, a cúpula do BRICS. E aí nós vamos falar sobre isso. É lógico que nós precisamos falar sobre isso. Esse assunto é fascinante para mim. Eu adoro falar sobre a questão de comércios internacionais, relações e esses grupos econômicos que se formam. BRICS, OTAN, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui e mostrar uma diferença para vocês. Mas é importante você saber o quê? Matéria do Poder 360, Lula e Janja, né? A Janja deve ter um papel crucial em todas essas viagens, porque em todas você tem que pagar a passagem dela também, né? Dentro, a viagem dela também. Desembarcam na África do Sul para a cúpula do BRICS. O que é esse tal de BRICS? BRICS é um grupo de países emergentes, é uma reunião de segunda linha, vamos dizer assim. Por quê? O Lula defende muito o BRICS e hoje, para você ver a importância do BRICS, o quão poderoso o BRICS é, o banco do BRICS, que cuida em financiar algumas empresas desses países, é gerido pela Dilma Rousseff. Você já imagina a importância de tudo isso, né? O irônico, eu sei. Mas a grande questão é que compõe o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, Sul-África. Beleza. O que a gente precisa entender? Ele é um grupo muito mais ideológico. Hoje, o que o BRICS está funcionando na prática? Ele tem alguns países que estão em dificuldades financeiras. O Brasil, por exemplo, é um país que não pode se considerar um grande player internacional no negócio. A Rússia é um país que está em guerra com outro país e está com 1 milhão de sanção nas costas dele. A China não é uma democracia plena, é um país de capital aberto, é capitalista nas negociações, mas é uma ditadura social, ou seja, para a negociação atua como os Estados Unidos e é capitalista. Para o povo, mãos de ferro, o punho da foice e do martelo do Partido Comunista Chinês. E aí nós temos a Índia, que é um país altamente populoso, mas não podemos dizer que é uma mega economia, e a África do Sul, que é um país que busca emergir. E aí nós temos também países que querem ingressar, está ingressando agora, já demonstraram que querem estar ingressando nesse grupo do primo pobre que quer trabalhar e ficar bem. Em contraste ao BRICS, nós temos a OCDE. A OCDE é o grupo do primo rico. Então, são vários países que já participam da OCDE e esses países têm uma economia bem pulsante. Vamos lá. Lula apoia o BRICS. Bolsonaro não dava tanto moral para o BRICS. Bolsonaro queria a OCDE. Só que o grande ponto é que para entrar na OCDE não é tão fácil assim. Você precisa de um convite. Foi a promessa do Trump para o Bolsonaro, mas não cumpriu durante o período que ele estava lá. Falou que ia articular para o Brasil entrar na OCDE, mas não cumpriu. O que é a diferença de entrar no BRICS e entrar na OCDE? Para entrar no BRICS, você precisa meio que ter uma agenda ideológica. Ou seja, você tem que ter mais ou menos uma questão ideológica. O que o BRICS hoje está funcionando? O BRICS está servindo de contorno às sanções econômicas que a Rússia tem. A China usa o BRICS para cooptar financiamentos e ajuda outros países. Enfim, tudo isso rola ali no BRICS. A OCDE não. A OCDE você precisa do convite. Para entrar, você entra e passa por um período sabático. Ou seja, você tem que cumprir uma série de requisitos que vão fazer você se tornar um país desenvolvido. É quase que uma maçonaria dos países. É lógico, é um exemplo bem esdrúxulo que eu utilizei. É aquele mito da maçonaria, que você entra na maçonaria, fica rico, que já conversei com várias pessoas que são maçons e falaram que não é nada disso. É um grupo que tem mais deveres do que realmente benefício, mas enfim, foi só um exemplo, tá? Não quis ofender ninguém. Mas é isso, para entrar nesse grupo, você tem que cumprir uma série de requisitos.
E ao cumprir esses requisitos, você passa a seguir as regras que os países ricos seguem. Então, por exemplo, você tem que diminuir a máquina estatal, você tem que seguir regras econômicas mais eficazes, ou seja, você acaba cortando na carne mesmo. Você tem que passar por um período que vai ser complicado, porque você tem políticos corruptos, você tem que ter um combate à corrupção, você tem que ter um sistema mais preparado para você passar a ser um país desenvolvido. E depois disso, aí sim, você está dentro da OCDE. E estando dentro da OCDE, as portas se abrem para negociação e comercialização com países ricos. Trocas tecnológicas, investimentos, tudo isso ajuda e ajuda muito. E nós, Brasil, somos um país que... a gente é um país que, efetivamente, a gente depende muito só do agro. E dentro do BRICS, as portas se abrem até para investimentos tecnológicos. Então, por exemplo, um país altamente desenvolvido que investe dentro da OCDE, um país desenvolvido que investe em tecnologia, se ele sabe que o Brasil está dentro da OCDE, ele sabe que o Brasil é um país confiável, então ele pode trazer mais investimentos. É o que a gente não vê no Brasil, que cada vez mais os investimentos estão sumindo aqui do Brasil. Então, resumindo, você toma a sua decisão aí. BRICS ou OCDE? Qual dos dois era mais necessário para o Brasil? Eu te garanto, eu apostaria na OCDE. Vamos lá, vamos falar de CPMI agora, que esse assunto é interessante. Após oitivas de Mauro Cid e Delgatti, CPMI de 8 de janeiro se prepara para novas convocações. Na próxima terça-feira, a CPMI terá uma reunião para deliberar sobre requerimentos a serem apresentados pelos membros da comissão. Pois é, amanhã vai ser um dia de debate, vai ser uma reunião para aprovar novos requerimentos. Pois é, nem os que têm não foram ouvidos ainda, como, por exemplo, o senhor G. Dias, que a gente espera a oitiva dele e até agora nada feito. Querem chamar de novo o Mauro Cid, para quê? Para ele ficar calado lá? Sabe? Então, assim, a gente vê que o governo conseguiu empurrar essa CPMI com a barriga, quem precisava ser ouvido não foi ouvido. E agora eles estão mirando no Ibanez Rocha. Quem que é Ibanez Rocha? Ibanez Rocha é o governador do Distrito Federal. Por que o Ibanez Rocha? Você lembra que o Ibanez teve uma determinação do Alexandre de Moraes que afastou o Ibanez por 30 dias, era por 90 dias, depois o Ibanez retornou. Foi preso agora o Klepter. O Klepter foi o comandante, ele era subcomandante à época, e determinou que a tropa ficasse de aviso e não de prontidão. Tem uma diferença. De aviso, eles já estavam dentro do quartel prontinho caso fosse acontecer alguma coisa. De aviso, eles estavam em casa, esperando. Aí, se precisasse, a gente mandava mensagem, ligava, chamava. Eles iam para o quartel, trocava de roupa. Depois de tudo isso, passava perfume. Aí sim, ia para a porta do Palácio Planalto. Gente, os ataques já tinham sido anunciados. Essa galera devia estar de prontidão e nem dentro do quartel. Devia estar de prontidão já dentro dos prédios dos três poderes. É óbvio. E quem deu essa determinação foi o Klepter. E aí, o delegado Ramagem, que é deputado federal também, ele falou o seguinte, peraí, o Naime, Coronel Naime, tá preso por supostamente ter se omitido, mas ele estava de férias, ele não dava ordem nenhuma. Quem deu a ordem para o pessoal ficar de prontidão foi o Klepter. E agora o Klepter foi preso, não por causa disso, mas foi preso porque ele fez áudios xingando Alexandre de Moraes e, segundo eles, tinham mensagens do Klepter dizendo que tinha que fazer igual 1964, partir para cima. Pois é, o fato é que o Klepter, depois de tudo isso que ele fez, de ter embromado a turma, de ter segurado, ele foi promovido, e não preso, mas promovido por quem? Pelo Capelli. Quem é o Capelli? Capelli é quem o governo Lula mandou ficar no lugar do Ibanez Rocha, que é o governador. E aí, foi o próprio Capelli que promoveu o Klepter. Está preso agora. E agora, a CPMI quer dizer que a responsabilidade de ter promovido ele não foi do Capelli, porque o Ibanez manteve ele lá. Então, quer ouvir o Ibanez, quer ver a responsabilidade do Ibanez de novo.
estão dizendo até em prisão do Ibanez. Tem noção do quanto isso aqui é grave, né? O quanto isso é complicado. Mas o fato é que chama atenção e chama atenção muito é que nessa situação toda do que aconteceu é a sintonia do que aconteceu entre o Alexandre de Moraes e o Lula e o Ibanez. Quer o exemplo? No mesmo dia que aconteceu, o Lula fala que não sabia de nada, mas por coincidência foi viajar para Araraquara e o cara que preparou a viagem dele foi quem enviou mensagens dizendo que ia ter ataques. Estranho, né? Mas tiraram o Lula da cena. O G. Dias, que era o coronel que fazia a defesa dos prédios, né? Ele era o ministro, o comandante, ele era o ministro do GSI. Ele estava lá dentro dos prédios. Também não foi preso. E aí, nesse dia que aconteceu tudo isso, de uma hora para outra, em questão de minutos, vem uma decisão do Alexandre de Moraes afastando o Ibanez. Pouco tempo depois, já vem o Lula já sabendo quem ficaria no lugar do Ibanez, e foi o Klepper, o braço direito do Flávio Dino. Tudo isso é muito estranho, mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E agora, com a prisão do Klepper, espera-se descobrir novas situações, novas coisas aí. E dizem que o Klepper pode levar, inclusive, o Ibanez à prisão e a CPMI quer buscar o Ibanez Rocha para ou ser conduzido coercitivamente ou ser só convidado. Ou seja, convocado, né? Não conduzido, convocado ou convidado. Bom? Vamos lá. Mais uma pauta para vocês aqui, e essa aqui eu achei interessante a gente discutir aqui. Ó. Matéria do jornal Metrópolis. Sargento do Exército tem conta hackeada com nudes publicados nos stories. Pois é, pessoal. Vocês viram que ultimamente eu estou falando muito sobre essa questão do Exército brasileiro, né? Então, é nada contra o Exército, é porque o pessoal pede que eu fale e o pessoal... Sabe, hoje o sentimento em relação ao Exército é ambíguo. Muita gente se decepcionou, muita gente tem orgulho, muita gente... E aqui é incrível que tanto da direita quanto da esquerda tem hoje uma mágoa gigante com o Exército. Então, é interessante a gente expor alguns pontos. O preparo do nosso Exército. Olha só, o caso aqui dessa matéria do Metrópolis ela é interessante. Esse militar do Exército ele foi hackeado. Por quê? Mandaram uma proposta que era para ele postar nas redes sociais dele, que tinha 90 mil seguidores, esse sargento do Exército, era para postar algumas coisas nas redes sociais dele, e para isso ele precisava entrar ali, clicar nos links, mas que ele não ia dar autonomia das redes dele. E aí o sargento acreditou. E foi e liberou as redes sociais, clicou nos links, fez a tal parceria, só que quando ele clicou no link, ele perdeu o controle total de acesso. E o sargento, que era evangélico, postava as palavras de fé, motivação, de repente começou a ver que tinha foto de mulheres em momentos picantes dentro das publicações nos seus stories. O que chamou muita atenção, ele viu que tinha sido hackeado e, enfim, correu para fazer um boletim de ocorrência lá na polícia. Por que eu quis dizer isso? Será que hoje os militares estão tão preparados assim? Vamos lá, nós estamos vendo esse caso das joias aí do Bolsonaro, que o pessoal hoje que só quer falar disso, né? Parece que é a pauta mais importante do Brasil. Aí nós temos o pai do Mauro Cid, que é um militar preparado, que vem, na hora de tirar uma foto, ele tira uma foto e deixa a imagem fazer o reflexo dele. E é o que gerou ali uma demanda do Alexandre de Moraes. Será que o Exército hoje é tão preparado? Ou será que aquela piadinha, a pecha do pintor de meio fio, tá cabendo ao Exército brasileiro hoje? Não sei. Não sei. Mas você acha que o Exército brasileiro hoje mesmo está preparado para ser o grande defensor da nação? Qual o seu posicionamento sobre isso? Achei interessante. Coloca no comentário que é importante, tá? É importante você comentar sobre isso aí. Porque, assim, por que eu digo? Esse tipo de coisa que aconteceu aqui com o sargento do Exército, não citou o nome do sargento aqui,
acontece milhares de vezes por dia com a gente que é barriga verde, né? A gente que é gente que não está preparado, não lida com isso. Agora, quando isso acontece com um membro do exército, a gente prepara. A gente pensa que o membro do exército ele está anos-luz de preparação à frente, porque ele trabalha com inteligência, ele trabalha com coordenação de tropas, ele conhece os mecanismos de inteligência. E será que é mesmo? Ou será que o G. Dias estava certo? A criminalidade está anos-luz à frente da inteligência brasileira. E aí, o que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.